graça e paz. Mais uma vez, juntinhos, refletindo a palavra de Deus que vem direto para o meu e teu coração, direto do trono, com a simplicidade e com a eficácia da palavra de Deus. Gostaria de refletirmos juntos o que está escrito em 1 Coríntios 2, versículo 9. Diz para mim e para você: como está escrito, as coisas que olhos não viu, nem ouvidos ouviram, e não subiram ao coração do homem, são as coisas que Deus preparou para os que o amam. Que coisa linda! Nós estamos num mundo que tem tantas coisas lindas, não é verdade? Tem tantas coisas que dá aquela luz de glória aos nossos olhos, ao nosso coração. Mas nós temos uma boa nova, vinda do trono, para mim e para você, e que diz a Sagrada Escritura: nem olhos viram, nem ouvidos ouviram o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Eu fiquei nessa tarde meditando nessa palavra, me encheu tanto o coração, que Deus me deu a oportunidade de passar essa verdade com toda essa glória, com toda essa luz, porque nós sabemos, amados, que eu tenho esse privilégio de morar num lugar muito lindo, de lugares muito lindos, e que o nosso coração muitas vezes fica impactado. Que coisa linda, que coisa maravilhosa. Mas quando nós chegamos diante de Deus, diante da presença de Deus, diante da gloriosa unção do Senhor, e Ele começa a falar aos nossos corações de uma forma ao qual Ele é, porque Deus não é raso, Deus é profundo. E quanto mais mergulhamos no teu oceano, mais a profundidade dele nós alcançamos e mais dele nós podemos ouvir e ser instruído por ele, habilitado por ele, capacitado por ele para um entendimento que nós, sem o Espírito dele, sem o Espírito da verdade, nós não podemos entender. E por essa razão, meditando na tua palavra e mergulhando nesse oceano, eu pude ouvi-lo e pude entender quão grande e quão profundo é a glória de Deus. Se ele diz na sua palavra que nem olhos viram e nem ouvidos ouviram o que ele tem preparado para aqueles que o amam, pare e pensem comigo agora. Vamos refletir juntos. Olha que nossos olhos têm visto coisas lindas, não é verdade? Ou até mesmo o que não está tão próximo, está assim por televisão, está assim por marketing. Nós temos visto coisas lindas e ouvido coisas também que vêm nos impactar e vêm falar: meu Deus, que coisa tremenda. Aí então vem esse Deus que é Pai, esse Deus que não é Deus de acepção, esse Deus que é um Deus que já fez tudo por mim, por você, que prova a todo instante que não é um Deus de acepção, é um Deus que deu ao homem a oportunidade, o fôlego de vida para estar neste mundo, mas esse mundo vai passar com sua concupiscência, mas que o homem sim é para desfrutar. Mas se esse Deus não é Deus de acepção, e a gente entra nessa matemática humana para entender Deus, e quanto mais entramos na matemática humana, mais distanciamos de Deus, na verdade. Então, ele nessa tarde nos convida, usa esse vaso para falar: olha, eu tenho algo para vocês que vai surpreendê-los. E é para vocês agora mergulhar nessa verdade, para vocês saírem de todo o jugo que o inimigo tem tentado colocar em vossas vidas, dizendo que eu sou um Deus de acepção, que eu sou um Deus que a uns eu dou, outros não. Não, não é essa a verdade. Porque a verdade absoluta e insofismável que eu tenho para vocês que me amam, que creem em mim, é que eu preparei algo para vocês que será pleno, que será da verdadeira alegria, do verdadeiro gozo, e que olhos e nem ouvidos ouviram. Então, eu quero junto agora com você imaginar. Se nós vemos tantas coisas lindas, ouvimos tantas coisas lindas, por que então que Deus deixa escrito que nós nem vimos nem ouvimos? Porque Deus está falando da sua essência.
Deus está falando da sua grandeza. Deus está falando daquilo que é eterno. Deus está falando de algo que é para mim e para você ter um entendimento que nele, por ele, para ele, as coisas foram criadas. E ele deu sim ao mundo, ou ao homem, ao qual ele deu para o homem não ficar mergulhado no egoísmo, mas o homem, no mal entendido, no separar de Deus, no distanciar de Deus, mergulhado na sua razão, mergulhado no seu egoísmo, mergulhado na sua própria vontade, não entendeu o que o Senhor fizera. Mas o Senhor, como é um Deus pleno, um Deus que não pode negar a Ele mesmo, Ele dá uma esperança. Ele dá uma esperança para mim e para você nessa tarde mergulharmos e termos o entendimento que o gozo que Ele tem para mim e para você já começa agora, que nem olhos viram e nem ouvidos ouviram, mas que está impetrado no coração do homem que crê em Deus. Isso, amado, é real. Não estou aqui para falar de filosofias, eu não estou aqui para falar de algo para que você fale assim, eu vou concordar com ela, porque se eu não concordar, não vai ser bom. Não é isso, amados. Eu estou falando de uma verdade para aquele que crê, para aquele que verdadeiramente entende que há um Deus criador dos céus e da terra e que deixou uma esperança viva para mim e para você, para nos fazer livre de paralelos, de comparações que não nos leva a lugar nenhum. Pelo contrário, o que o inimigo mais quer é distanciar o homem de Deus, mergulhado na tua razão, mergulhado nas suas vontades, mergulhado no que é efêmero, fazer um paralelo do efêmero para com o eterno. Então, o que vai acontecer? Vai ser nutrido uma incredulidade e que faz o homem distanciar de Deus e não acreditar de que esse Deus não é Deus de acepção, esse é um Deus de verdade, esse é um Deus que comissionou a mim e a você a vivermos de forma que nós já podemos desfrutar em gozo, em espírito, o que olhos nem ouvidos ouviram. E que está, pelo Espírito de Deus, impetrado no coração do homem. Então isso nos dá um diferencial, isso nos dá esperança, isso nos dá convicção, isso nos dá uma libertação em que livra da inveja, que livra de paralelos humanos, e da incredulidade que afasta o homem de Deus, mas que nos dá uma esperança certeira de que vamos viver um dia o entendimento e a plenitude dessa verdade ao qual Deus diz que nem olhos viram e nem ouvidos, para aqueles que o amam e irão desfrutar em plenitude. Estão entendendo? Que mistério tremendo para mim e para você nessa tarde? É com você que quero falar. Porque enquanto orava, o Espírito de Deus me comissionou a dizer que pessoas estão revoltadas, pessoas estão entristecidas, pessoas estão mergulhadas na mentira que o inimigo tenta colocar, que Deus não é Deus de amor, que Deus não é Deus de pleno, que Deus ele faz distinção de pessoas, e isso é a maior mentira. Mas para você que Deus ama tanto e que deu essa oportunidade desse vaso na simplicidade de falar da palavra, que coisas espirituais nós não vamos discernir humanamente. Coisas espirituais eu preciso me aprofundar no que é espírito, e não num espírito terreno, não num espírito que verdadeiramente não nutre o espírito recriado. E o Espírito que Deus recriou, o nosso Espírito, para Ele assim habitar em mim e em você, só Ele pode nutrir dessa verdade e nos fazer livre do que é efêmero e de inverdades que o inimigo tanto tenta contra o homem. Mas para você que diz, mas Indalva, por que Deus, que você diz que Ele não é Deus de acepção, uns têm tanto, outros não têm? É nessa resposta que eu quero dar para você. Quando Deus deu esse mundo ao homem, ele não deu para o homem tomar conta, ele não deu para o homem se promover e distanciar dos demais, ele deu como oportunidade do homem para ser usado por Deus, para assim todos serem promovidos em Deus e ter entendimento que tudo é de Deus. Mas o homem, afastado de Deus, sem a verdade de Deus, ele foi nutrindo o teu ser e foi envolvendo
tudo que é tão matéria, de tudo que é tão efêmero, e foi se fundamentando nisso. Então, o que aconteceu? Cresceu o egoísmo, o altruísmo se afastou, e aí o homem entrou em competição, em paralelos, ao qual ele acha que obtendo mais do que o outro, ele se torna melhor, ele se torna mais eficaz, ele se torna mais inteligente, ele se torna, enfim, ele mesmo se auto-intitula. E isso, amados, não é o que Deus deu ao homem. Mas Deus, já sabendo de tudo isso, sabendo que o homem, pela queda, pelo pecado, pelo desvio da verdade, ia caminhar para esse caos, o Senhor então deixou uma esperança para aquele que ele consegue nutrir o espírito, para aquele que ele consegue fazer livre, e é neste mundo, que ele fique livre de todo complexo, de toda competição medíocre, de tudo aquilo que não é para nutrir o coração do homem. Então, este é o homem que ama a Deus e que vai um dia viver e desfrutar do que olhos não viram e nem ouvidos ouviram. E fica a pergunta e a resposta já de imediato. Se olhos nesse mundo e ouvidos já viram e ouviram tantas coisas boas, mas Deus tem uma surpresa para aqueles que creem, para a verdade absoluta que não muda e que vai desfrutar, e que isso vai vir direto dele para os seus, e aí será chamado o dia da plenitude, será chamado reinar com Deus, do desfrutar com Deus. É com você que quero falar. Não mergulhe nesse complexo, nessa inverdade, nesse caos do mundo efêmero que vai passar, mas as palavras do Senhor são eternas e profundas. Então, é com você que quero alimentar o teu espírito, para que você possa ser livre do que o inimigo quer te acorrentar e te levar a uma depressão, uma depreciação e a uma inverdade que te faz se sentir escravo, te faz se sentir órfão e te faz se sentir muito distanciado de Deus, porque envolve teu coração da incredulidade. E a palavra de Deus diz: sem fé é impossível agradar a Deus. Então, qual é a suma disso? Viva com o que Deus te deu, mas de uma forma que você pode ser útil para o reino dele. Aí você fala assim: mas Deus me deu tão pouco. Esse pouco é muito quando está em Deus. E aqueles que Deus parece que deu tanto e não fazem nada? Não pensa assim. O Senhor um dia diz que todos iremos comparecer diante dele e ele vai pedir conta de tudo aquilo que ele nos deu. Então, o que ele deu para os seus filhos que nele crê e ama foi uma fé absoluta que te faz livre, sem paralelos humanos, mas que te faz útil para o reino dele, daquilo que ele deu a mim e a você. E ele vai cobrar isso. Então, saia de paralelo, saia de sofisma, saia do efêmero e viva no gozo e da liberdade que já começa aqui, para uma plenitude certeira que virá nele, por ele, para todos aquele que crê. Amém? Feche os teus olhos e vamos orar. Pai, eu te louvo e te agradeço por essa tarde, por essa palavra. Porque eu sei, Senhor Deus, que vai nutrir os corações de uma verdade que vai fazer livre de paralelos, que vai fazer livre, Senhor Deus, que desses olhos que o homem, meu Pai amado, e o Senhor denomina na tua palavra concupiscência. Dos olhos, concupiscência da carne e a soberba da vida. E isso muito tem nutrido corações, ao qual tem afastado de ti, levado homens à revolta, à incredulidade. Mas nessa tarde tu desperta e chama o homem para aquilo que é eterno, e que o Senhor não muda, e que o Senhor não é Deus de acepção. Quando Deus deu oportunidade ao homem de obter, não era só para ele, era para ele ser agente de Deus na terra. O homem que tem entendido errado, mas a palavra de Deus, que é eterna, confronta o homem e quer que o homem nessa tarde seja livre de tudo aquilo que o afasta de Deus e que o faça mais e mais crentes fervorosos na verdade, na palavra de um Deus que não é Deus de acepção e que ama a todos de maneira igual, e que um dia, por essa igualdade e verdade, todos serão julgados, que é a tua palavra. Viva Jesus! Uma palavra simples, mas direto do trono, para sacudir a mim e a você,
para viver neste mundo, mas para o eterno. E aí ser livre de complexos, de comparações, de intimidações e de tudo aquilo que te faz escravo e ser livre para o Deus eterno. Viva Jesus! Viva Jesus! Beijo grande, missionária Nidalva, direto do trono, para o meu e o teu coração. Amém. Amém.